Você quer aprender mais sobre estamparia? Sabe o que é rapport? Ou nunca ouviu falar em rapport ou não sabe nem por onde começar? Hoje, essa aula de estamparia é para você. A gente vai falar sobre estampa usando Photoshop. Eu me chamo Ana Carolina Bettiati, eu sou designer de moda e venho dedicando a minha carreira para o design de estamparia. Já trabalhei em algumas marcas como a Yukon, das lojas Renner, e hoje eu trabalho na Farm, no Rio de Janeiro. Quando eu entrei na faculdade de design de moda, na Unicinos, eu achava que o meu caminho ia ser para o stylish, para qualquer coisa que não dependesse de desenho, porque eu desenhava boneco de palitinho e eu achava que para desenhar eu precisava ter dom e eu não tinha esse dom. That's live. Ladies and gentlemen, that's live. Martha, that's me. Aí eu comecei a entender que desenho também é técnica e que tinha muita coisa que eu podia aprender e me levar para o caminho de design de estamparia, que era algo que eu gostava muito. Com muito estudo, com vários cursos, com muito treino, eu comecei a entrar nesse mercado. E hoje eu quero compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês. Agora a coisa vai ficar boa! Quando a gente começa a falar de estamparia, a gente percebe que tem um universo por trás que não é só Photoshop, Illustrator, ilustração. A gente tem vários tipos de estamparia no mercado, a gente tem então estampa localizada, estampa corrida, existe até engenharia de estampa. A gente tem várias formas de imprimir a estampa, então pode ser sublimação, pode ser cilindro, pode ser digital, pode ser serigrafia. Tem um universo muito completo por trás disso, que exige muita técnica e muito conhecimento. A gente vai falar hoje de uma parte disso que se chama rapport. Rapport é a técnica que a gente usa para desenhar a estampa num quadrado ou num retângulo, numa forma geométrica. E ao colocar esse desenho um do lado do outro, a gente consegue ter uma estampa infinita. A gente consegue imprimir uma estampa corrida num rolo de tecido. Então, um floral, pode ser até um listrado, né? Uma estampa mais simples. É usado essa técnica do rapport. Hoje a gente vai aprender a fazer rapport no Photoshop. Essa técnica de desenhar um quadradinho que ele possa se repetir depois, certo? Para a gente poder fazer o rapport, a gente precisa ter ilustrações. Elas podem ser desenhadas no computador ou podem ser desenhadas à mão, com aquarela, com lápis, enfim, com a técnica que você desejar. Pode ser até fotografia, se você optar, ou podem ser ilustrações manuais. Eu escolhi hoje pintar folhas aquareladas para a gente poder fazer a nossa estampa. Don't write on that.
6h30 depois. Visiteur venu d'ailleurs. Depois que a gente pinta as nossas folhas, os nossos elementos, tá na hora da gente digitalizar para levar para o computador e a gente poder trabalhar com eles no Photoshop. Se você não conseguiu pintar agora, enfim, quer pintar em outro momento, não tem problema, continua assistindo o vídeo e acompanhando passo a passo. No link dessa aula vai ter esses elementos que eu pintei para você poder me acompanhar no exercício no Photoshop. Então eu vou abrir a minha imagem no Photoshop, a imagem que eu digitalizei, e eu vou começar trabalhando, tirando o fundo, a cor do papel do desenho. Para isso eu vou criar uma camada aqui no Photoshop com alguma cor contrastante para eu enxergar o que é o fundo do papel e o que eu estou recortando. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um fundo laranja só para eu ver como está ficando esse meu recorte. Eu bloqueio esse meu fundo aqui no cadeado. E aí eu posso vir com a borrachinha recortando todo o meu desenho. Se eu recortei algo errado, eu dou um Ctrl Z, ou se eu estou no Mac, eu dou um Command Z. E eu volto um pouquinho do passo. Então, a cada tanto que eu recorto, é importante tirar o mouse e parar o clique. Então, aqui eu já recortei quase todas as minhas folhas, algumas eu ainda preciso terminar de recortar, mas se eu quiser usar, por exemplo, essa daqui, que já está toda recortada, então eu posso vir aqui na ferramenta de laço, selecionar todo esse meu arranjo e dar um Ctrl X, um Ctrl V. O Photoshop vai automaticamente descolar esse meu arranjo dessa minha camada aqui, das folhas que eu ainda não
não finalizei, não quero usar. E vai colocar esse meu arranjo que eu quero usar numa outra camada. Eu vou tirar a visualização dessas folhas extras e vou começar a trabalhar com essa daqui. Eu posso, além de trabalhar só com esse arranjo, eu posso ainda recortar algumas folhas soltas daqui para poder trabalhar no meu rapor. Então, por exemplo, eu posso copiar também essa folha aqui. Eu dou um Ctrl J e eu duplico só essa folha. E eu venho com a borrachinha e limpo essa parte que estava colada com a outra folha. Então aqui eu separei algumas folhas, posso separar mais também e também posso tratar luz e cor nesse meu desenho. Então aqui ainda está exatamente como eu digitalizei. Eu posso manter o original, dar um Ctrl J, copiar uma nova versão, para eu ter a versão original de garantia aqui do meu lado. E essa nova, fazer algumas adaptações de cor, fazer algumas edições de cor. Bom, agora que eu já tenho as minhas imagens, as minhas folhas trabalhadas no Photoshop, já recortei, elas estão prontas para usar, a gente vai criar um rapor no Photoshop. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, aqui tá as folhas que eu recortei, eu vou criar um arquivo novo. Eu vou criar um arquivo novo de 64 centímetros por 64 centímetros. Com uma resolução de 300 dpi. É importante eu colocar algumas linhas guias para eu poder enxergar o meu rapor aqui no meio. Então, 64 centímetros é o tamanho do meu arquivo e eu quero criar um rapor de 32 centímetros por 32 centímetros aqui no meio. Então, eu posso ir em Visualizar, Nova Guia. E se eu quero que ele fique exatamente no meio, aqui tem 64 centímetros, eu vou colocar 16 centímetros na vertical e 16 centímetros na horizontal. Para eu fazer a linha ao contrário, eu tenho que fazer 32 centímetros, que é o que eu quero dessa linha aqui, para cá, mais os 16 que eu coloquei aqui. 16 mais 32, 48. Então, eu vou colocar 48 centímetros na horizontal e 48 centímetros na vertical. Logo, aqui no meio, eu tenho um quadrado de 32 centímetros por 32 centímetros. Esse vai ser o tamanho do meu rapor. O restante das laterais é só para eu enxergar o que eu estou desenhando. Para essas linhas guias não ficarem se movimentando e eu correr o risco delas terem outra medida, eu venho em Visualizar e Bloquear Guias. Pronto, agora o meu arquivo já está pronto para eu jogar os elementos que eu pintei aqui para dentro. Eu vou lá no arquivo que eu estava editando as minhas imagens, vou escolher o desenho que eu quero levar para lá, por exemplo. Quero levar todos esses aqui. Vou selecionar todas essas camadas, vou vir com o botão da direita e venho em Duplicar Camadas. Eu mando essas camadas para o arquivo sem título, que é o que eu acabei de criar. Pronto. Esses desenhos vieram para o meu rapor. Posso escolher também uma cor de fundo para essa minha estampa. Vou escolher um tom de amarelo.
A partir disso, eu vou começar a colocar os meus elementos dentro do meu quadrado do rapport, pensando na estampa que eu quero criar. Eu posso ir copiando esse meu desenho e ir rotacionando ele até formar um desenho que eu acho interessante. Na medida que eu estou posicionando os meus elementos dentro do meu rapport, eu preciso entender que tudo que está encostando nessa minha linha esquerda vai passar para a minha linha direita. Ou seja, isso que está para fora do quadrado, ele vai vir aqui para dentro do quadrado. Então, antes de jogar mais imagens para cá, é importante que, se eu quero que essa folha fique aqui, eu já visualize ela aqui. Certo? Mas como é que eu sei exatamente o ponto de corte, exatamente o que é isso daqui do meu desenho que vem para cá? Essa é a parte que a gente começa a raportar para poder enxergar o que vai encostar dessa linha para essa linha. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar esse meu layer, essa minha camada, vou vir aqui com essa ferramenta de seleção, vou selecionar tudo que está para fora desse meu quadrado maior, vou dar um Ctrl J, e aí eu vou copiar apenas esse pedacinho que tem que ir lá para o outro lado. Se eu movimentar ele assim de qualquer forma, ele pode andar e não ir para o lugar correto. Então eu seguro o Shift, porque aí o Photoshop não deixa eu movimentar ele para outro lugar sem ser exatamente em linha reta. Então eu venho arrastando até encostar na minha outra linha. Se eu der um zoom, eu consigo enxergar que ele ficou exatamente na linha da direita. A mesma coisa vai acontecer com essas folhinhas menores aqui, essa parte de baixo inteira e essa parte de cima. Eu posso ir continuando trabalhando e raportando na medida que eu precise enxergar o que vai acontecer do meu rapport. Por exemplo, aqui, eu preciso entender o que vai acontecer com essas folhas quando elas se encontrarem com essas. Então, eu vou copiar essa parte de cima aqui e vou raportar lá para baixo. É importante eu sempre dar uma visualizada de perto para ver se eu encostei exatamente na linha. Encostei, então tá tudo certo. Essa folha aqui também tem um conflito com a que está lá em cima. Para elas não se encontrarem tanto, eu vou dar uma rotacionada. Para eu visualizar esse encontro dessa folha com a parte de baixo, vou fazer a mesma coisa. Vou vir com a ferramenta de seleção, vou raportar essa parte. Essa folha aqui também ainda não foi raportada. Ela tem um encontro tanto dessa parte esquerda para a parte direita, como toda essa parte de baixo lá para cima. Aqui ainda está meio vazio no meu rapport, então vou colocar mais um arranjo. Se eu acho que esse arranjo é muito grande, eu vou tirar uma parte dele.
Venho com a ferramenta de laço e recorto toda a parte que eu quero que fique. Vou querer só essa parte aqui. Dou um Ctrl J, ele vai separar essa parte, e essa daqui que eu não quero mais, eu posso deletar. Se eu quero que essa parte de folhas fique por baixo desse meu outro arranjo, eu jogo ele para baixo. Uma camada embaixo, essas folhas ficam por cima. Se essa folha saiu para fora do meu quadrado, ela precisa automaticamente vir para essa parte de dentro. Então eu copio essa parte de fora. E avanço até a outra linha. Para eu fazer esse meu galinho encostar até a minha outra folha, eu posso vir aqui com a ferramenta do carimbo. E com Alt eu seleciono esse meu cabinho e eu venho copiando ele para baixo. O Alt eu digo onde eu quero que copie e eu vou até onde eu quero copiar. Eu ainda tenho suporte de algumas outras folhas que eu recortei e deixei avulsas quando eu estava preparando a minha imagem para trazer para esse rapport. Agora eu posso utilizar elas. Se eu quero mesclar as duas camadas, eu seleciono elas e dou um Ctrl E. O Photoshop vai juntar elas em uma só. Mais um arranjo está de fora do rapport, então vou copiar mais uma parte. Toda vez que eu coloco algum elemento que sai para fora do quadrado, eu não posso esquecer de trazer ele aqui para dentro.
Se aqui eu acho que tem muita folha encostando uma na outra, eu não gostei e eu quero mudar, eu posso vir, tirar a parte que eu raportei e movimentar e rotacionar um pouco esse meu elemento. Então, se eu quiser mudar, é só deletar o que eu coloquei do lado de lá, mexer no elemento até eu achar que pode se encaixar de forma bacana do outro lado, vir e copiar de novo. Agora que você está contente com o seu rapport, para você poder visualizar ele bem, a gente vai em Imagem, Tamanho da tela de pintura, e em vez de visualizar os 64 cm por 64 cm, a gente vai visualizar só o meio, que é 32 por 32. Esse é o meu rapport. Se você quiser voltar no passo anterior para arrumar alguma coisa do seu rapport, mexer nos elementos, você vai em Imagem, volta para a tela de pintura e volta para o tamanho 64 por 64. Seus elementos vão continuar lá, você não recortou eles e você pode continuar editando. Então eu vou salvar a minha estampa, tanto em Photoshop e também num arquivo em JPEG. Agora eu vou testar como ficou o meu rapport. Vou abrir um arquivo novo em tamanho A3 e vou arrastar o meu arquivo de JPEG para dentro dessa folha A3. Vou diminuir e vou dando Ctrl J para duplicar e enxergar como é que está ficando essa minha estampa. Então aqui, por exemplo, eu vi que tem uma parte da minha arte que eu não raportei. Tenho que voltar para o meu arquivo. Então eu volto para o meu arquivo e eu enxergo que essas folhas aqui eu não copiei lá para cima. Selecionar esse meu layer e vou copiar elas também. Logo, eu vou salvar de novo o meu rapport. Pronto, agora está perfeito o encaixe de cima para baixo. Vamos ver se a lateral está bem encaixada. Lateral também está bem encaixada, não tem nenhum erro de corte. Então o meu rapport está pronto, finalizado e correto. Então, esse exercício foi fácil, foi difícil? Como é que foi para vocês? Comenta aqui que eu quero saber mais. Agora espero que você tenha gostado e eu tenho mais uma novidade para você. Eu estou lançando amanhã um curso sobre estamparia, é um curso completo, então a gente vai falar do início ao fim do processo. Não vai ser só sobre um assunto específico, então ele vai desde a parte teórica, que é entender os tipos de impressão de estampa, cilindro, serigrafia, etc. A gente vai entender tipos de estampa, construção de temática, construção de briefing, como é que surgem essas ideias, de onde é que a gente tira essa pesquisa toda. Vamos falar sobre ilustração manual, sobre ilustração digital. A gente vai construir estampas usando Photoshop e Illustrator. E a gente ainda vai buscar entender como é que a gente transforma uma estampa em uma coleção completa.
E esse não é um curso que você vai fazer em casa sozinho, tá? Eu vou interagir com você, a gente vai conversar sobre os passos e sobre os exercícios que tem ao longo do curso e vai compartilhar esse conhecimento. Quer saber mais sobre o curso? Então cadastre o seu e-mail aqui nessa página e se você ainda tiver mais alguma dúvida, quiser conversar comigo, me procura no Instagram @arte.cbtiati e a gente conversa por lá.